Então, boa noite, sejam bem-vindos a Calvary Curitiba. Então, a gente está aqui mais uma vez. Feliz Ano Novo para aqueles que não estiveram aqui na semana passada, né? A gente está feliz de estar voltando. E hoje, eu quero trazer um texto que, na verdade, até está relacionado com aquilo que eu falei na semana passada. Como eu disse, eu gosto bastante do livro de Efésios. E aqui, a gente tem uma passagem onde Paulo fala sobre a inimizade que existia entre judeus e gentios e como Jesus Cristo rompeu tudo isso, porque ele é o único caminho tanto para judeus quanto para gentios, é o único caminho para Deus. E, sem mais delongas, para começar já no texto, até porque o nosso tempo já está um pouquinho, a nossa hora já está um pouquinho tarde, ele começa falando no começo dos versículos 11 e 12 um pouco sobre isso. Ele diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então ele começa fazendo uma transição, dizendo ali, portanto, ao que ele está se relacionando, né, quando ele diz, ao que ele está se referindo quando ele diz, portanto, lembrem-se disso. O que ele está falando é o que vem antes no capítulo 2. O capítulo 2 de Efésios é um dos capítulos mais conhecidos, né, do Novo Testamento. Ele traz aquele famoso versículo de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras. E é sobre isso que Paulo estava falando anteriormente. Mas, se a gente para ver no comecinho do capítulo 2, ele começa de uma maneira bem pesada. Ele começa dizendo, vocês estavam mortos em seus pecados. Algumas versões da Almeida, eu acho que a NVI acaba não trazendo isso no começo do capítulo 2, isso mesmo. A NVI não traz isso. Eles até tentaram atenuar isso, dizendo, ele vos vivificou, estando vocês mortos em seus pecados. Mas, na verdade, o que traz no original ali é diretamente, vocês estavam mortos em seus pecados. Os nossos pecados nos mataram espiritualmente. Esse é o salário, né, do pecado. A morte é o salário. O salário do pecado é a morte. Então, a gente estava morto. Só que aí ele traz a boa notícia através disso. Nos versículos 4 e 5, Paulo diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, Paulo não diz apenas que a gente estava morto, mas ele apresenta a solução que Cristo trouxe. Ele disse, a gente estava morto sim, mas Cristo nos vivificou. Através do sacrifício de Cristo, a gente recebeu uma nova vida. E aí ele deixa bem claro, vocês são salvos pela graça. Então, nesse capítulo, ele deixa bem claro de que a salvação não é por obras, não é por algo que a gente faça, mas é pelo que Jesus fez. Apesar disso, da salvação não ser por obras, Paulo deixa também ressaltada a importância das obras para aqueles que são salvos. Não está ali, né, mas quando chega no versículo 10, Paulo diz, vocês são criação de Deus. Essa palavra criação é a palavra grega poema, que resultou a palavra poema para nós, né? Então, Paulo está dizendo, vocês são um poema de Deus, algo feito, uma obra feita pelas próprias mãos de Deus, realizados em Cristo Jesus, para praticarem as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Resumindo, o que Paulo diz é, vocês foram criados por Deus, e vocês foram salvos por Jesus, a salvação pela graça, para praticarem boas obras. Então, a gente não é salvo pelas obras, mas a gente é salvo, ou a consequência da nossa salvação é a gente seguir a Cristo, e assim a gente pratica, sim, boas obras. Mas não é simplesmente que a gente pratica aquelas obras que vêm na nossa cabeça. Deus já preparou tudo de antemão. Então, aquelas boas ações que a gente faz, basicamente não é a gente que fez, ou a gente que decidiu fazer isso. Deus foi lá e ajeitou tudinho, e falou, eu te dou a honra de você seguir esse trabalho em meu nome. Deus não precisa da gente para nada, ele poderia fazer tudo isso, mas ele vai lá e faz, e ele vai lá e nos dá essa oportunidade, essa honra da gente estar ajudando ele. Eu penso que isso é mais ou menos como aquela ideia de que, para quem, vamos supor que tem um músico, e esse músico é muito fã de um artista
ele vai lá no show daquele artista e o artista pergunta, você quer tocar comigo uma música? Ele não pergunta porque ele não tem músicos ali com ele. Geralmente, esses grandes artistas têm bandas com os melhores músicos que existem, ou contratam, né? Eles têm dinheiro para pagar os melhores músicos, mas ele fala, se você quiser, você pode tocar essa música comigo. E aí você vai lá e toca e você sente aquela honra. Ele não precisava fazer isso, mas ele deixou você fazer. Ele tinha alguém que poderia até fazer melhor, mas ele deixa a gente fazer aquilo. Então, essa é mais ou menos a ideia. Jesus Cristo e Deus, ele preparou todas as boas obras as quais a gente ia praticar, ele nos capacita para praticar isso e fala, agora é com você, faz isso. E aí, é nessa ideia que ele chega aqui no versículo 11. Então, e aí quando ele diz, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios. Ele começa falando essa ideia dessa honra que a gente tem em Cristo, mas aí logo no começo ele fala, mas lembrem-se, que não é por aquilo que você faz, mas é por Jesus Cristo. E ele começa no versículo 11, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. A palavra gentil, ela é uma palavra que basicamente significa etnia. Tanto é que a palavra etnia vem da palavra gentil no hebraico, que é etno. E quer dizer uma outra raça, um outro povo ou estrangeiros. Qual era a ideia aqui? Existia o povo judeu, existia o povo gentil. Todo aquele que não era judeu era gentil. Os judeus seguiam a lei mosaica, os 10 mandamentos e toda a lei do Torá. Então, eles tinham um sistema gigantesco de regras aos quais eles iam seguir. Os gentios, eles tinham diferentes deuses, eles tinham diferentes costumes, e para o judeu, ele precisava seguir a lei na antiga aliança para se achegar a Deus. A gente vê que é impossível, a Bíblia deixa clara, que qualquer ser humano consiga cumprir toda a lei. E a gente vê também que se a gente tropeçar no único ponto da lei, a gente já tropeça em toda a lei inteira. Então, Jesus Cristo ele vem para nos mostrar que a gente não conseguiria seguir aquele padrão. Ele foi a única pessoa que cumpriu toda a lei. E aí os judeus tentavam seguir as leis. E eles acabavam tendo uma separação com aquelas pessoas que não seguiam. Então, eles tinham a circuncisão. Geralmente, quem não era gentil não ia se circuncidar, não ia passar por todo aquele sofrimento da circuncisão. E eles tinham costumes diferentes. E esses costumes diferentes acabavam gerando realmente essa separação. Essa separação entre judeus e entre os gentios. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aqui ele continua dizendo, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Ele deixa bem claro que isso é um ato humano. Até no Antigo Testamento, a gente vê que a circuncisão que Deus quer é aquela no coração, né? Não é apenas uma exterior. E ele continua dizendo, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da humanidade, separados da comunidade de Israel. Então ele diz, por causa, antes de Jesus Cristo, apenas aqueles que seguiam a lei estavam se achegando a Deus. Como os gentios não seguiam a lei, eles estavam longe de Cristo. E aí ele dá essa ideia, separado da comunidade de Israel. Quem era separado da comunidade de Israel sofria bastante naquela época, principalmente porque um judeu poderia ser separado da comunidade. Se ele fosse considerado impuro, ele não poderia ir à sinagoga, ele não poderia... Muitos acabariam não se relacionando com ele, não comprando, não vendendo, porque ele era impuro. Então, estavam separados, era algo horrível para... realmente, a ideia, alheios da comunidade, separados do convívio social. E aí ele termina dizendo algo bem pesado. Ele termina dizendo, sem esperança e sem Deus no mundo. E aqui há um ponto que o mundo acaba falando muito isso hoje. Existem muitas pessoas que falam, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas eu não acredito em Jesus Cristo. E a Bíblia deixa bem claro que isso é impossível. A gente não pode ter Deus se a gente não tem a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho até Deus. O mundo está cego em relação a isso, o pecado realmente nos cega em relação a várias coisas, mas por mais que eles achem, apenas através de Jesus Cristo a gente pode ter Deus. E se a gente não tem Deus, a gente realmente está sem esperança nenhuma. Na semana passada, quando eu estava falando sobre o capítulo 3 de Efésios, eu citei Colossenses 1, versículos 22 e 23, se eu não me engano,
que dizia que as riquezas da glória são Cristo em nós, a esperança da glória. Então, sem Cristo dentro de nós, realmente a gente não tem essa esperança, a gente não tem uma esperança de um futuro, a gente não tem esperança de uma vida eterna, então a gente perdeu essa esperança. E aí, após isso, ele continua dizendo nos versículos 13, na verdade eu vou ler até o comecinho do versículo 15, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Isso, até aqui. Até essa parte do 15. Então, Paulo traz essa ideia de como a gente vivia antes, mas ele mostra como a gente vive agora. Então, antes os gentios, os estrangeiros, não tinham Jesus Cristo. Mas agora a gente tem a Jesus. Antes a gente estava longe, agora a gente foi aproximado até Jesus Cristo. E ele diz que a gente foi... e ele diz ali no versículo 13, que agora a gente foi trazido para perto através do sangue de Jesus Cristo. Então, a gente foi trazido pelo sangue de Jesus. A gente vê várias coisas na Bíblia relacionadas ao sangue de Jesus. Uma delas é a ideia de que, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho de novo, a gente estava separado de Deus também por causa do nosso pecado. Mas através do sangue de Jesus, a gente foi aproximado novamente de Deus. Porém, não é essa a ideia que ele está trazendo aqui quando ele diz dessa inimizade. Se a gente vê ali, ele fala que Jesus, no versículo 14, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então ele está falando aqui de uma inimizade, mas essa inimizade que ele está falando é a inimizade que existia entre judeus e entre gentios. Então aqui ele está trazendo isso. Existia uma separação entre os judeus e os gentios. Pela lei, os judeus tinham acesso a Deus. Os gentios teriam que seguir a lei também para ter esse acesso. Mas ele diz que Jesus Cristo, através do seu sangue, rompeu essa barreira. E qual que é essa barreira? Essa barreira, ele diz no próprio versículo que é. Ele diz que esse muro da inimizade. E esse muro da inimizade, ele acaba dizendo que esse muro da inimizade está relacionado às ordenanças, está relacionado à lei dos mandamentos. Eu, particularmente, nesse versículo, não gosto muito da tradução da NVI. Porque se a gente vê ali na NVI, diz que ele destruiu o muro da inimizade e depois diz que ele anulou a lei dos mandamentos. Na verdade, é uma palavra só que tem ali. Essa palavra destruir, anular, é utilizada uma única vez quando diz que Jesus Cristo destruiu a barreira da inimizade. E essa barreira, esse muro da inimizade, sim, aí sim ele diz que consiste nessas ordenanças e nessa lei dos mandamentos. Então eles acabaram, para tentar explicar um pouco mais isso, transformando isso em duas palavras. Mas nisso até traz algo legal, porque essa ideia de quando Jesus destruiu o muro, a ideia é exatamente isso, é destruir como anular algo, é desfazer algo por completo. Por que eu digo isso, essa ideia de destruir algo por completo? Eu não sei quem aqui já viu uma casa sendo derrubada, já viu algum prédio sendo implodido, ou se a gente imaginar, por exemplo, o muro de Berlim, quando ele rompeu. Eu sei que... até para pensar, a gente tem muita gente jovem aqui, né? Mas quando o muro de Berlim rompeu, quando o muro caiu, o que acontece quando algo é destruído? Fica cheio de escombros, de entulho, e aí, às vezes, quando a gente vai passar, por exemplo, você está numa construção, está ali cheio de pedaços de concreto, vigas, você vai passar por ali, é um terreno um pouco perigoso. Você pode sofrer algum acidente ali. Eu já sofri alguns acidentes desses. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos... eu fui brincar num colégio que eu acabaria vindo a estudar depois. Na verdade, eu tinha 5 anos isso. Eu fui brincar no colégio e eles estavam construindo e derrubando algumas coisas. E eu fui subir numa pilha de entulho. E, de repente, quando eu subo na pilha de entulho, eu levanto o meu pé e vejo uma tábua vindo com o meu pé junto. Aí eu olho um prego que atravessou o meu pé inteiro. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei é: ninguém tira esse prego do meu pé, deixa esse prego aqui. E foi difícil. Quando arrancaram o prego e as vacinas que eu tive que tomar depois para desinfeccionar ali, eu ainda sinto as pontadas no meu pé. Mas o que acontece? Às vezes, quando a gente pensa uma ideia de algo apenas destruído, destrói, mas você tem uma dificuldade ainda de chegar do outro lado.
mas a ideia é que Jesus anulou por completo, extinguiu. É tipo lá no... para os que gostaram de Vingadores, né? Thanos na Manopla do Infinito, ó, evaporou tudo. Desapareceu, não sobrou nada. E essa é a ideia que é trazida aqui. Não sobrou nada. Jesus destruiu por completo. Não tem resquício, não tem nada. Ele destruiu essa inimizade que existiam entre judeus e gentios, que ele diz que é a lei dos mandamentos. Por que ele diz isso? Porque, de certa forma, a lei dos mandamentos ela fazia um muro entre judeus e gentios. E não apenas um muro de maneira figurada, mas um muro real. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, nos templos, existiam inscrições em latim e em grego. Latim era a língua do Império Romano, a língua oficial. Grego, a língua do mundo, né? É como se você tivesse escrito em inglês, em espanhol, que boa parte do mundo compreende algo, que quem não era judeu não poderia entrar no templo. Então estava escrito isso em línguas para as pessoas saberem. Apenas judeus podem entrar aqui. Além disso, isso era um pouquinho mais complexo, porque os próprios fariseus, os escribas da época, eles eram tão rigorosos na questão de que eu tenho que seguir a lei mosaica, e quem não segue é impuro, que eles criaram as suas próprias leis para seguir a lei. Então o que acontece? Eles criaram leis para ajudar eles a seguirem as leis que existiam. E aí eles começaram a criar mais leis e mais leis. Tanto é que às vezes as pessoas falam no Novo Testamento, mas e Jesus quando ele estava curando ali no sábado? No Antigo Testamento não tem uma parte que diz que você não pode curar no sábado, que isso não é descanso. Da onde que vem isso? Vem isso dos fariseus que criaram o que é descansar e o que não é descansar. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso no sábado. Mas aí você não vai ver isso na Bíblia, você não vai ver isso na Torá. Você vai ver isso apenas nas leis que os escribas e os fariseus criaram. E eu acho que todo mundo aqui já passou pela adolescência, e quanto mais leis, mais restrições é colocado para você, muitas vezes você tem mais vontade de quebrar aquilo. Isso acaba causando uma separação mesmo. Eu não estou dizendo que é errado você colocar restrições em adolescentes, o que é muito bom, na verdade, colocar, porque eles não têm conhecimento do mundo mesmo ainda, eles acham que conhecem tudo, mas não têm. Mas o que acontece se você proíbe tudo? Se você proíbe 100% das coisas? Eles vão dar um jeito de fazer aquilo. Ou eles vão começar a odiar os pais, odiar aquela pessoa que proíbe, porque são só regras, faça isso, não faça aquilo. Isso é o que causa que muitas pessoas se afastem de várias igrejas também, porque viram um livro de regras, você tem que fazer isso para ser cristão, você não pode fazer isso. E Paulo é bem claro que essas regras de não manuseie, não toquem, não é isso não é o evangelho. Então, isso causava uma grande separação entre judeus e entre os gentios. Só que Jesus desfez isso de uma vez por todas. Aí a gente pode pensar, mas espera aí, existe ainda rixas entre judeus e outros povos? Entre cristãos que não gostam de judeus, judeus que não gostam de cristãos, cristãos que não gostam de judeus. O que eu acho que é muito complicado, porque se você realmente é cristão e não gosta de judeu, você tem um problema com a tua fé, porque a Bíblia é bem clara, ore pela paz de Jerusalém. Jesus Cristo era judeu, então se você não gosta de judeus, você vai ter um problema com o próprio Jesus Cristo. Mas a gente pode pensar, existem ainda as rixas. Se Jesus Cristo trouxe paz, se Jesus Cristo destruiu essa inimizade, por que isso ainda existe? Porque ele está falando aqui, não apenas quando ele diz aqui que Jesus Cristo é a nossa paz, ele não está dizendo que Jesus Cristo trouxe uma paz, e ele não está falando sobre uma paz circunstancial. A paz, muitas vezes, pode ser circunstancial. A gente pode viver num mundo que está em paz. Como, por exemplo, durante a Guerra Fria, houve um tempo grande de paz em várias partes do mundo. Mas você vive, se eu faço isso, pode acontecer um problema. Se eu digo isso, se os Estados Unidos ou a Rússia fizessem algo a mais, isso poderia acabar implodindo numa outra guerra. Então, Jesus não está falando de uma paz, ou Paulo não está falando de uma paz que depende das circunstâncias. Ele está falando sobre o próprio Jesus. Ele diz ali, Jesus Cristo é a nossa paz. E a gente vê que esse é um dos títulos trazidos para Jesus, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a gente vê isso também, que essa paz de Jesus é uma paz diferente. Jesus Cristo diz que a paz que ele nos daria não é uma paz que o mundo pode nos dar. Ele fala, eu dou a vocês a minha paz. E ninguém pode tirar a paz que Jesus dá. A gente lê também no Novo Testamento que
fugiu agora a citação do versículo, mas parafraseando ele, né, que a gente vê falando que a paz de Cristo é uma paz que excede o entendimento, que a gente pode fazer conhecidos os nossos pedidos e nossas súplicas diante de Deus, com orações, súplicas, ações de graças, e a paz de Deus e a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará os nossos corações. E a gente também sabe que essa paz ela é fruto do Espírito Santo. Então ela não é uma paz humana. E isso tem muita diferença, porque às vezes a gente pode achar que a gente está em paz com uma pessoa, mas simplesmente você está evitando uma pessoa, você está convivendo com a pessoa, mas isso não é realmente a paz que Cristo dá. A paz que Cristo dá é uma paz que Ele pode te mandar para o meio de uma guerra na Síria, e você está lá sabendo que você pode morrer a cada momento, mas você ainda tem a paz de Cristo no seu coração, porque os teus olhos estão fitados em Cristo. Você sabe, como Paulo diz, que o morrer é um lucro para nós. Às vezes às vezes é estranho falar isso, né? Mas realmente a gente está vivendo aqui, e ultimamente eu acho que, pelo jeito as coisas andam, a gente sofre bastante aqui, mas a gente sabe que a gente vai ter a eternidade com Cristo. E Cristo, Ele é a nossa paz, e é essa paz que Ele trouxe. E como Ele trouxe essa paz? Ele diz e dá essa explicação na continuação do capítulo 15, e do versículo 15 e no versículo 16. Ele diz: o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então ele diz que o objetivo de Cristo era não apenas ser essa nossa paz e trazer essa nossa paz e desfazer essa inimizade, mas fazer dos dois um só. Quem são esses dois? Quem são o povo judeu e o gentil? Por que ele fez os dois um só? Porque tanto os judeus que seguiam a lei, como os gentios que chegaram a Cristo através da graça, ambos são salvos pela graça mediante a fé. A gente pode falar, não, mas os judeus seguem ali, os judeus têm um acordo especial com Deus. Se vocês lerem Romanos 9, 10 e 11, vocês vão ver o plano de Deus da salvação. Ele começa falando de como a salvação, primeiramente, no capítulo 9 de Romanos, a salvação chegou primeiro aos judeus. E o que aconteceu com isso? Veio através da lei, a lei para mostrar que a gente não pode, por nossas próprias obras, conseguir se tornar limpos, puros perante Deus. Ele mostra isso. Depois, ele fala no capítulo 10, dizendo que os judeus, porém, deles veio o Messias, só que eles rejeitaram o Messias, e por causa disso a salvação chegou aos gentios. Mas isso não foi acaso, esse era o plano de Deus. Desde antes da criação do mundo, Deus já sabia que os judeus iam rejeitar Jesus Cristo, e através disso a salvação chegaria aos gentios. E aí ele continua dizendo no capítulo 10 e 11, que por causa disso, isso vai gerar um certo ciúmes nos judeus, e os judeus vão se voltar a Jesus Cristo. Então ele fala que através agora da salvação tendo chegado a nós, os judeus também vão chegar a Jesus Cristo, e a gente sabe que Atos 4,12 diz que somente pelo nome de Jesus o homem pode ser salvo. A gente sabe que não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, apenas o nome de Cristo. Então tanto os judeus como os gentios vão chegar à salvação através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que ele faz? Ele faz dos dois um só. E essa ideia é legal, porque ele não diz que Jesus Cristo equiparou nós, gentios, aos judeus. Porque se ele equiparasse a gente, o que a gente teria que fazer? Vamos seguir as leis, os 10 mandamentos ali, vamos parar de comer bacon. Graças a Deus, né, que posso ouvir um glória a Deus, porque a gente pode continuar comendo bacon, torresmo e coisas do tipo. Mas a gente deveria parar de fazer isso, a gente deveria guardar o sábado, que é o que adventistas às vezes tentam fazer, vamos guardar o sábado. Não, mas se você não cumprir toda a lei, não tem por que você só guardar o sábado. Você tem que cumprir toda a lei se você quiser seguir a lei, toda a lei mosaica. Então a gente não precisa fazer nada disso. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei nele mesmo. Jesus Cristo veio, ele não pecou em nada. A gente sabe... na verdade, falar isso daqui a pouco. E aí, ele continua dizendo, na verdade... então, ele nos...
ele nos dá essa ideia. Jesus Cristo veio através do sangue dele. Ele desfez essa barreira, desfez a inimizade entre judeus e gentios, e essa inimizade desfeita, o que quer dizer? Tanto judeus como gentios têm um caminho para Deus, é Jesus Cristo. Então, apenas através de Jesus Cristo o homem pode ser salvo. E a salvação de Jesus é algo tão maravilhosa que ela abrange pecados passados, presentes e futuros. Então, como Abraão foi justificado? Abraão foi justificado pela fé. Como ele foi perdoado? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Abraão viveu muito tempo antes de Cristo ter vindo e feito sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus, ele aboliu, né? Ele perdoou os nossos pecados passados, presentes e os pecados ainda que a gente vai cometer. É por isso que a gente não precisa ter medo do... mas e se eu sair aqui da igreja, eu cometo um pecado, eu brigo com alguém, bato o carro, morro? Eu preciso ter medo disso? Não. Porque a gente continua tendo a nossa salvação baseada em Jesus Cristo, não baseada naquilo que a gente fez. Então, a salvação, o sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados futuros também. É claro, isso não tira a nossa parte de a gente ter que confessar ainda os nossos pecados para Deus. E aí, o que eu acho legal é que essa ideia que ele traz aqui, dessa salvação chegando até nós, através de Cristo, de Jesus Cristo desfazendo essa inimizade. Como eu disse, essa inimizade que fala aqui é de judeus e gentios, mas ela é uma analogia também do que Cristo fez para nós com o nosso relacionamento para Deus. Em Romanos 5,10, eu não vou ler aqui, mas o versículo de Romanos 5,10 basicamente diz o quê? Nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus Pai. Então, a gente era inimigo. E por que a gente era inimigos de Deus? Por causa do pecado. Deus é puro, Deus é santo, Deus é imaculado, então não tem nenhuma mancha nele. E, Deus não tolera o pecado mesmo em si. Ele perdoa, e através de Jesus ele perdoou os nossos pecados. Então, e qual é essa ideia que eu estou trazendo aqui? Se a gente lê Isaías 59, os versículos 1 e 2, eu não sei se eu trouxe aí. Isaías 59 diz que não é que as mãos de Deus estejam encolhidas que ele não possa salvar, os ouvidos dele não estão tampados, não estão surdos que ele não pode ouvir. Então, se Deus não está ouvindo o povo, se Deus não está fazendo algo, não é porque ele não pode. Ele continua dizendo no versículo 2 que as nossas maldades, que os nossos pecados, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nosso pecado causa uma barreira entre nós e Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele desfez essa barreira. O que acontecia? Ele desfez essa barreira e como ele desfez? Ele desfez cumprindo toda a lei, não pecando em nenhum ponto. Se a gente tentar não pecar, a gente, de forma alguma, vai conseguir seguir toda a lei mosaica. Mas se a gente tentar resumir isso e pegar só os 10 mandamentos, se a gente simplesmente pega ali, honra teu pai e tua mãe, a gente já vê que a gente já quebrou isso alguma vez. Não importa se você era pequeno ou se você era maior, mas todo mundo já desobedeceu o pai ou a mãe, todo mundo já desonrou o pai ou a mãe de alguma maneira. E segue mais longe nisso, porque tem até a ideia de cobiça. Você querer algo que não é teu, e tem mais coisas ali. Fala sobre não matar. Eu nunca matei, mas Jesus fala, se você odeia alguém, isso é como se você tivesse assassinado essa pessoa. Então isso já é matar. Então é muito fácil a gente cair em alguma dessas coisas, mas Jesus não caiu em nada. E o que a lei dizia? Em Hebreus, a gente vê dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão, ou sem derramamento de sangue não há perdão para pecados. Então, se não há perdão para pecados sem derramamento de sangue, essa é a lei, Jesus Cristo também cumpriu isso na lei. E o que a lei dizia? Qual era a lei qual era o sacrifício feito para perdão, para expiação dos pecados? Um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito algum, que seria sacrificado, seria o bode expiatório, e quando o sangue dele vertesse ali sobre o altar, aí traria a remissão, traria perdão dos pecados para as pessoas. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele tomou o nosso lugar, ele cumpriu toda a lei. Eu não falei, mas lá no versículo 16, falava que essa lei era baseada em ordenanças. E em Colossenses... eu me perdi a referência aqui. Isso. Em Colossenses 2,
Esse mesmo. Colossenses 2, o que a Bíblia traz em Colossenses 2? Ela diz que Jesus Cristo cancelou a escrita da dívida que era contrária a nós. Ou, como diz na Almeida, Jesus riscou a cédula que era contrária a nós. Ele cravou-a na cruz, e aí ele fala que através disso, Jesus Cristo realmente nos perdoou, nos trouxe perdão. O que é essa escrita da dívida, ou o que é essa cédula que era contra nós? Qual é a ideia que é trazida aqui em Colossenses 2? Quando um criminoso era condenado à crucificação, sobre a cruz era escrito o pecado dessa pessoa. Era o crime, dessa pessoa. Então, ele está sendo crucificado por assassinato. Então, estava escrito assassino ali. Na cruz de Jesus estava escrito, esse é o rei dos judeus, que foi o crime pelo qual ele foi crucificado. Mas a Bíblia diz que não foi por isso que Jesus foi crucificado. Diz que aquilo que estava escrito era a nossa dívida. E qual é a nossa dívida? É o salário do pecado, os nossos pecados. Então, quando Jesus morreu na cruz, era como se ali onde estava escrito Henri Cristo, esse é o rei dos judeus, tivesse escrito o pecado de cada um de nós, cada pecado que a gente cometeu. Jesus Cristo levou todos ali. E o que acontecia de acordo com a lei romana? Assim que o criminoso era crucificado, quando ele era morto, ele estava perdoado dos seus pecados. Então, quando ele morria, ele recebia a absolvição dos crimes dele. Então, morto, recebeu a absolvição. Quando Cristo foi crucificado, eram os nossos pecados que estavam escritos ali. Quando o sangue dele foi derramado e ele morreu, foram os nossos pecados que foram absolvidos ali na cruz. E essa é a ideia. Através do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos perdão e trouxe essa remissão dos pecados para nós. E aí ele diz ali no versículo 17 e 18, de Efésios 2... Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Quem estava longe ou nós, ele está se referindo a judeus. Quem estava perto, ou nós, ele está se referindo a judeus. Quem estava longe, ou eles, ele está falando dos gentios, aqueles que não eram judeus. E o que ele está dizendo? Jesus Cristo evangelizou paz. Ele trouxe as boas notícias da paz. Essa paz que excede o entendimento. E aí ele traz, assim como ele traz no capítulo 3, mais uma vez, como eu disse na semana passada, esses versículos que eu acho lindo, que mostram a trindade no único versículo, ele mostra como as três pessoas da trindade trabalham na nossa salvação. Ele diz ali no versículo 18, pois por meio dele, por meio de Jesus, Deus Filho, tanto nós como vocês, tanto judeus como gentios, temos acesso ao Pai através, ou por um só Espírito. Em outras palavras, ele diz, porque através do sacrifício de Jesus, através do sangue dele derramado na cruz, Jesus Cristo, através de Deus Filho, nós temos acesso ao Pai, a Deus Pai, em um Espírito só, ou por um Espírito só. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, que a gente vê na Bíblia, se nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Ele sela o nosso coração. Através do sacrifício de Jesus, a gente recebe o Espírito Santo para viver dentro de nós e através do Espírito Santo nós temos também acesso a Deus Pai. Essa é a obra da Trindade. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, Deus Espírito Santo fazendo coisas separadas, trabalhando juntos para a nossa salvação. Então, através disso, nós temos a nossa salvação. Eu acho muito lindo esses versículos que trazem a Trindade. E ele termina nos versos 19 e 20, dizendo, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, como eu disse, a palavra gentil significa estrangeiro também. E ele diz, agora vocês não são estrangeiros mais. Agora vocês são concidadãos. Ou seja, todos nós somos cidadãos dos céus. Nós temos o sangue de Cristo em nós. E através disso, agora a gente tem acesso ao Pai. E tudo isso é baseado, tudo isso ele diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é esse fundamento dos apóstolos e profetas? Esse fundamento dos apóstolos e profetas não quer dizer que foi edificado sobre os profetas. Não quer dizer que foi edificado sobre Pedro, como a Igreja Católica diz, sobre a Igreja sendo edificada em Pedro. Se a gente vê o que os próprios apóstolos disseram, Paulo era um dos apóstolos, Paulo diz em 1 Coríntios 3,
Paulo diz que não existe nenhum outro que esse alicerce é Jesus Cristo. O alicerce pelo qual o alicerce no qual se baseia tudo que os apóstolos, tudo que os profetas disseram é Jesus Cristo. É a mesma coisa que a gente vê lá em Mateus 16, a partir lá do versículo 16, 17, que a gente tem a confissão de Pedro, dizendo para Jesus Cristo: eu digo que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro: verdadeiramente tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Algumas pessoas dizem: ele está falando sobre Pedro. Não, porque ele diz depois: eu te darei a chave dos reinos dos céus. Ele não está falando, ele não está afirmando que é sobre Pedro que ele está fazendo algo. O que Pedro acabou de fazer naquele momento? Ele tinha confessado Jesus Cristo como Filho de Deus. E Jesus disse que isso não veio de Pedro. Isso foi o Pai que revelou para Pedro. Isso foi uma revelação de Deus. E é sobre isso que Jesus Cristo constrói, funda a igreja. A igreja sobre a qual as portas dos infernos não prevalecerão. É sobre essa confissão, é sobre Ele, que é a rocha que não se abala. A gente canta muito sobre isso, sobre Jesus Cristo que não se abala. Então esse é o fundamento. Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina que direciona a construção e que dá base para toda a construção. Então Paulo diz aqui que Jesus Cristo é quem nos faz um. Isso, para terminar, às vezes o que acontece hoje em dia, a gente vê muitas coisas, ou a gente arranja muitas coisas para causar divisão. Eu sou de igreja A, eu sou de igreja B. Ele é batista, ele é presbiteriano, ele é da Calvary, ele é da quadrangular, ele é pentecostal, ele é tradicional. E a gente causa divisão. Mas lembrando que todos nós temos acesso a Deus Pai através de Jesus Cristo. Mas não só isso. Às vezes, fulano, eu não gosto eu não gosto da ideia, da visão cosmopolítica de fulano, eu não gosto de como Beltrano cria seus filhos, eu não gosto do comportamento dessa pessoa, e a gente procura coisas para justificar essa separação, quando Jesus Cristo é quem nos une. Quando, através dele, ambos somos um só. E aí ele diz ali que nós nos tornamos um só, reconciliados com Deus. Não fomos separados, reconciliados com Deus, mas Jesus nos fazendo um, ele nos une a Deus. E isso é uma coisa que nós temos que crescer como igreja, não como Calvary, mas como igreja de Cristo no mundo. Nós somos um. Nós temos que lembrar que nós trabalhamos para o reino de Cristo ser expandido, não para a igreja A, B ou C crescer, mas para que a gente leve o nome de Jesus Cristo. Porque através dele nós temos a nossa salvação. Não importa se é judeu, se é gentil, não importa quem seja, todos aqueles que são salvos através da obra de Cristo na cruz. E agora a gente vai ter mais um momento de louvor, e ali atrás a gente vai ter a ceia. Mas antes da gente começar isso, a gente vai ter uns 3 minutos, mais ou menos, que você pode virar para a pessoa do teu lado, e que a gente vai ter um tempo de oração. E nesse tempo, eu convido vocês a orarem. Será se a gente tem feito algo, ou a gente tem causado alguma barreira ou alguma divisão na igreja de Cristo, alguma barreira ou alguma divisão entre nós? Se a gente tem feito isso, que a gente possa olhar para Jesus Cristo, pedir perdão, e que a gente possa mudar através de tudo isso. E logo após, o pessoal do louvor vai estar tocando aqui, e no momento que vocês se sentirem confortáveis, vocês podem ir lá atrás e tomar a ceia do Senhor.